mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Carolina Lehmann, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e nesse episódio de 19 de agosto de 2024, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo. Nos Estados Unidos, a semana começou com a divulgação dos dados da inflação ao produtor, PPI de julho, que subiram menos do que o esperado, resultando em uma queda nas yields dos Treasuries para os níveis mais baixos da semana. No entanto, as taxas se recuperaram após a divulgação da inflação ao consumidor, CPI de julho, que apresentou uma boa leitura, porém sinalizou custos de moradia ainda resilientes. No mais, as vendas no varejo registraram em julho o maior crescimento desde o início de 2023, confirmando a resiliência dos consumidores. Esses dados, combinados com os pedidos semanais de seguro-desemprego, dissiparam o medo de recessão e trouxeram uma correção para as yields dos Treasuries. Os discursos dos dirigentes do Fed seguem mistos. Enquanto Michelle Bowman declarou que ainda vê riscos de alta para inflação e força no mercado de trabalho, indicando que pode não apoiar a redução das taxas de juros em setembro, Austan Goolsbee alertou sobre sinais de uma possível recessão, mas destacou a resiliência da economia americana. Na China, o crescimento da produção industrial desacelerou mais do que o mercado esperava, enquanto a taxa de desemprego teve leve aumento. A decepção com alguns indicadores foi parcialmente compensada pelo aumento das vendas no varejo. No Japão, a inflação ao produtor, PPI, aumentou em julho, impulsionada pelo fim dos subsídios aos serviços públicos. Além disso, o PIB do segundo trimestre de 2024 superou as expectativas, destacando a recuperação nos gastos pessoais e nos gastos de capital das empresas, que vieram acima das estimativas. No campo político, a semana foi marcada pelas negociações de cessar-fogo em Gaza, em meio a tensões entre Israel e Irã. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Nos Estados Unidos, a agenda de indicadores é um pouco mais vazia, englobando apenas os PMIs, o que pode dar espaço para o foco maior para a ata da última reunião do FONC e para o simpósio de Jackson Hole. A ata do FONC, que será divulgada na quarta-feira, dia 21, deve dar mais detalhes sobre como os dirigentes estão observando o balanço de riscos entre inflação e mercado de trabalho. Apesar da ata ter o seu valor, o evento mais importante da semana recai sobre o simpósio de Jackson Hole, que acontecerá entre os dias 22 e 24. O evento elaborado pelo Fed do Kansas acontece todos os anos, conta com a participação das principais autoridades monetárias e do sistema financeiro do mundo, incluindo a participação do presidente do Fed. Existe uma certa expectativa de que Powell possa sinalizar qual será o nível do primeiro corte de juros, mas acreditamos que esse cenário será evitado por Powell, que não quer reacender os temores de recessão nos Estados Unidos. Nesse sentido, uma possível postura mais conservadora de Powell pode favorecer o enxugamento das apostas de cortes para 2024, com investidores migrando para um cenário que engloba 75 pontos base de cortes esse ano. Se esse for o caso, as yields dos Treasuries podem avançar, embora sem força para impactar o bom humor das bolsas. O cenário de maior propensão ao risco também deve favorecer a continuidade da queda do dólar frente à maioria das divisas. E no Brasil, como foi a semana? No país, o panorama global, a agenda do Congresso e dados de atividade direcionaram os ativos. O IGP-10 de agosto avançou 0,72, acelerando ante o resultado de 0,45 de julho, ligeiramente acima das expectativas de 0,7. As principais influências para a elevação do índice vieram dos combustíveis e produtos agropecuários, como os bovinos e as aves. A Câmara aprovou o texto base do segundo projeto de lei que estabelece as regras de funcionamento do Comitê Gestor do Futuro Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, na regulamentação da reforma tributária. Além disso, o Senado aprovou o projeto que afrouxa o ajuste que estados endividados terão de fazer para a renegociação das dívidas com a União. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que acredita que o nome para substituir Campos Neto deve ser anunciado nas próximas semanas. O diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que a alta da taxa de juros Selic está em consideração pelo Copom, devido ao cenário inflacionário desconfortável. Porém, afirmou que a possibilidade de alta não é guidance. No mais, acrescentou que o início dos cortes de juros nos Estados Unidos não necessariamente pode representar uma grande mudança de cenário para as decisões de juros no Brasil. O secretário executivo da Fazenda, Dário Durigan, disse que o governo está muito próximo de cumprir a meta de déficit zero, embora tenha admitido que há pressão de algumas despesas obrigatórias, como benefícios previdenciários.
E qual a agenda para essa semana no Brasil? Internamente, a agenda de indicadores é completamente esvaziada, assim os agentes domésticos devem focar na agenda de votações no Congresso e eventuais discursos dos membros do Copom. Já no ambiente externo, os investidores estarão atentos às falas dos membros do Fed, no evento em Jackson Hole, quando se espera que, especialmente Powell, possa continuar adotando um discurso de dependência de dados para a tomada de decisão sobre a condução da política monetária, mas descartando, por hora, a possibilidade de recessão na economia americana. Esse discurso tende a trazer um viés de alívio para os mercados, beneficiando os ativos de risco e economias emergentes. No campo político e fiscal, seguem as expectativas pela tramitação das pautas econômicas no Congresso, com a votação dos destaques da regulamentação da reforma tributária na Câmara e a votação do projeto referente à desoneração da folha de pagamentos no Senado. No mais, os investidores seguem monitorando as declarações dos dirigentes do Banco Central, enquanto aguardam a definição da indicação do nome que será anunciado para assumir a presidência da instituição no ano que vem. Sendo assim, os ativos domésticos tendem a seguir o panorama desenhado pelo cenário externo, com o dólar desvalorizado frente ao real, a curva de juros apontando uma tendência de queda de forma comedida, acompanhando a visão de alívio para os mercados, e o Ibovespa tende a se valorizar diante da perspectiva da melhora do ambiente global e avanço da pauta econômica no Congresso. E como tudo isso impacta para a gente na busca pela meta atuarial? Numa semana em que esperamos ligeiro viés de queda na curva de juros, ressaltamos oportunidades nos ativos de renda fixa, que seguem com performance destacada no mês. O momento também se mostra ainda oportuno para alocações em fundos de vértice, em especial para durations mais curtas. Ainda na renda fixa doméstica, seguimos destacando o fundo BB Espelho JGP Institucional Equilíbrio 30 Crédito Privado Investimento Sustentável. O fundo possui enquadramento no artigo 75B e segue apresentando retornos consistentes através de uma estratégia com alto potencial de superação do CDI e integração ASG. Além disso, diante da expectativa de um viés mais positivo nos mercados, é relevante considerar a diversificação com ativos de renda variável, tanto no mercado doméstico quanto no exterior. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fale com seu gerente de governo ou seu especialista de investimentos do BB. Então é isso, até semana que vem, descomplicando o mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderentes às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou do administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses.